o texto mais lindo da Bíblia, o texto mais significativo da Bíblia, o texto que melhor nos ajuda a compreender quem é Deus, quem somos nós, qual é a relação com Deus que Jesus propõe, sem dúvida nenhuma, é Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. E como você conhece essa história? É a história que tem um pai, dois filhos que são muito diferentes entre si, e esses filhos apresentam problemáticas diferentes e o texto mostra o modo como o pai lida com os dois. Provavelmente você conhece esse texto como a parábola do filho pródigo, mas eu quero lhe dizer que está errado conhecer esse texto dessa maneira. Está muito errado compreender esse texto como a parábola do filho pródigo. Quer saber por quê? Então é só assistir esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, eu sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos e quero dar as boas-vindas a você que está no meu canal e vamos juntos fazer teologia. Sem dúvida nenhuma, o texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante, é o texto mais bonito, importante, significativo de toda a Bíblia. É claro que eu não quero fazer aqui uma hierarquia de valores entre os textos bíblicos, que seria uma ignorância. A Bíblia toda é cheia de valores, de significados, de importâncias, mas com toda certeza essa parábola proposta por Lucas, e só Lucas poderia escrever e propor essa parábola, ela é especial demais, porque é a parábola onde Jesus nos mostra quem é o Pai que ele revela. É a parábola que Jesus nos mostra quem somos nós como seus filhos e as relações que muitas vezes nós temos para com o Pai e as relações que o Pai deseja ter conosco. Essa história, ela é maravilhosa porque ela expressa o caráter do Pai, ela expressa o sentimento do Pai, a proposta de amor do Pai para com os seus filhos, independente de quem sejam esses filhos, e é uma parábola proposta por Lucas, mas que foi contada pelo próprio Jesus, que muitas vezes nós damos tantos títulos a Jesus e nos esquecemos do mais importante, que é Jesus como revelador do Pai. É Ele quem revela quem é o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Logo, é Jesus quem nos mostra quem é Deus. É um Deus bem diferente do que muitas vezes a religião, as igrejas nos apresentam, porque só pode nos mostrar quem é o Pai o Filho, de fato. O Filho que revela esse Pai, que é, sem dúvida nenhuma, a pessoa de Jesus e que faz isso de um modo brilhante, magnífico, envolvente na parábola contada por Lucas no capítulo 15, do versículo 11 em diante, e que popularmente é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que é um erro enorme conhecermos essa parábola dessa maneira. Eu sei que na sua Bíblia, muito provavelmente, em cima, no título, está escrito a parábola do filho pródigo, mas está errado, mais uma vez eu te digo. E lembre-se, esses títulos foram colocados pelas editoras, foram colocados pelas versões do texto que chegou até nós, foram colocadas pela diagramação das editoras na hora de organizar os textos e imprimi-los e publicá-los, né? A parábola do filho pródigo não é um título que esteja no original, evidentemente, né? E por que está errado chamar essa parábola dessa maneira? Bom, primeiro porque essa parábola, como eu disse, ela é a história de três personagens: o pai, o filho pródigo e o irmão mais velho, certo? Aliás, se você quiser saber mais sobre essa parábola, sobre o conteúdo dessa parábola, sobre a personalidade do filho pródigo, do irmão mais velho, do pai dessa parábola, escreva aqui nos comentários parábola de Lucas, que assim eu vou entender que você quer que eu fale mais sobre ela. Essa é uma parábola maravilhosa que apresenta o filho pródigo,
o filho gastador, o filho irresponsável, inconsequente, que dá o pai como morto, que humilha o pai, humilha a história do pai, humilha o significado que o pai tinha naquela cultura, naquela sociedade, humilha a lembrança que o pai deveria ter para ele enquanto filho, quer declarar o pai como morto e usufruir da sua parte da herança. E ele faz isso, e ele vai viver irresponsavelmente, inconsequentemente, como se aquilo nunca tivesse fim, como se o dinheiro fosse durar para sempre, se envolve com amizades, com negociatas, com prazeres múltiplos, até que se dá conta de que chegou no estágio mais baixo e vil que um homem na cultura judaica daquele tempo poderia chegar. Essa história conta um outro irmão que era insensível, que era distante do pai, que era distante da família, que era distante do irmão mais novo, que só pensa em si, que só se vê como um empregado, que só se vê como alguém que tem que sempre mostrar que é mais, que é melhor do que realmente é, que é uma pessoa amargurada, uma pessoa distante, que não compreendeu também o amor do pai, e o pai que é capaz de se humilhar, que é capaz de descer ao mais baixo nível por amor dos dois filhos, que embora os filhos sejam vacilões, irresponsáveis, inconsequentes no caso do primeiro, insensível, indiferente no caso do segundo, embora os filhos sejam muito diferentes um do outro, mas igualmente problemáticos, o pai ama a ambos incondicionalmente, não tem filho preferido, é capaz de se rebaixar ao mais vil que um chefe de família poderia fazer naquele cenário somente por causa do amor incondicional que sente pelos filhos. E muitas vezes nós usamos e lemos essa parábola para apontar o erro das pessoas, para apontar o erro, os defeitos dos outros, e essa é uma típica linguagem religiosa, viciada, que nada tem a ver com aquilo que é proposto por Jesus nos evangelhos e o que é proposto por Lucas nessa parábola em específico. Essa parábola, embora apresente o filho pródigo e as suas características, o filho mais velho e as suas características, que é bem mais problemático do que o filho novo, né? E o mais velho é um bom moço, é responsável, tem a cabeça no lugar, mas o coração totalmente desvirtuado. E, embora essa parábola apresente as problemáticas e as características dos dois filhos, essa parábola não tem como elemento central nem o irmão do filho pródigo e nem o filho pródigo. Quando Jesus propõe essa história, quando Lucas propõe essa parábola, quando Lucas escreve essa parábola, ele não tem em mente enfatizar quem é o filho pródigo e quem é o irmão mais velho da parábola. Mas o objetivo de Jesus, e principalmente no caso de Lucas, é mostrar quem é o pai dessa parábola. Por isso que está errado conhecer essa parábola como a parábola do filho pródigo, porque o elemento central não é o filho pródigo. O tema central da história não é o filho pródigo. O personagem mais importante não é ele. E o objetivo dessa parábola não é mostrar quem é o filho pródigo, mas o elemento central é o pai da parábola, o elemento central é a misericórdia exercida por esse pai, é o amor incondicional revelado por esse pai. E o que Jesus e Lucas quer que nós compreendamos da parábola é o caráter do pai, é o amor do pai que ama incondicionalmente seus filhos, por mais problemáticos e diferentes que eles sejam, mas o pai que continua amando e se importando com os seus filhos. Sem dúvida nenhuma, essa parábola poderia ser conhecida como a parábola do pai bondoso, como a parábola do pai misericordioso, ou qualquer outro título que coloque como centro o pai e não os filhos, porque o elemento central não são os filhos, é o pai. O tema central dessa parábola não são os pecados do filho pródigo nem do irmão mais velho, mas o tema central dessa parábola é o amor incondicional do pai. E por isso que
que está errado conhecê-la como a parábola do filho pródigo. Embora eu sei que é um certo preciosismo, embora eu sei que não dá para a gente alterar o que as pessoas conhecem, que já está no imaginário, mas com certeza nós devemos ressignificar o valor dessa história, porque o seu elemento central não são os pecados dos filhos. Isso é coisa de religioso e moralista que enfatiza o pecado em detrimento do amor e da graça do Pai. O elemento central dessa parábola, tanto na mente de Lucas quanto de Jesus, é o caráter, o amor e a misericórdia incondicionais do Pai. O personagem central da história não é um filho nem outro, é o Pai. É o Pai. E quando Jesus nos conta essa história e Lucas a registra, o objetivo é fazer com que conheçamos o Pai. E se formos analisar os filhos, é para a gente analisar internamente, dentro de nós, quando somos parecidos com o pródigo e quando somos parecidos com o irmão mais velho. Mas, sobretudo, nos mostrar que há esperança. E essa esperança não está em nós, mas está no Pai e no seu amor, que é incondicional por mim, por você e por qualquer pessoa considerada pecadora ou pecador. Porque o Pai ama a todos e todas, sem acepção de pessoas, sem exceção, e Ele ama de modo incondicional. Por isso, essa parábola, que é a mais bela de toda a Bíblia, a passagem mais linda de toda a Bíblia, cheia de significados, precisa ser melhor conhecida por todos nós. A parábola do Pai misericordioso, de Lucas capítulo 15, do 11 em diante. Um grande abraço a todos e todas, se inscreva no meu canal, torne-se membro do canal e, claro, compartilhe esse conteúdo com os seus grupos da igreja, do seminário, da faculdade e nas suas redes sociais também. Um abraço e até a próxima oportunidade.